Olá, boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News e você é muito bem-vindo. Justiça determina a prisão temporária de diretora de escola infantil acusada de maus tratos contra alunos em São Paulo. A violência entre estudantes dentro das escolas. São vários casos pelo Brasil. Em Belo Horizonte, um adolescente de 13 anos levou uma granada para a sala de aula. A gente começa com a notícia do Ministério da Saúde, que recomendou hoje a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para a população com 80 anos ou mais. Por isso, a gente vai agora ao vivo a Brasília. O repórter Anderson Arcoverde é quem tem mais detalhes a respeito dessa informação. Boa noite, Anderson. Quer dizer que essa recomendação já está valendo em todo o território nacional? Já sim, viu, Milena? Boa noite para você, boa noite, Augusto, e boa noite para todos que nos acompanham. De acordo com a nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde, os estados e municípios já podem dar início a essa etapa da campanha nacional de vacinação para esse público-alvo. A recomendação, de acordo com o Ministério da Saúde, é porque esse segundo reforço é importante para evitar que os idosos acima de 80 anos tenham mais complicações por conta da Covid-19. A recomendação é para que a segunda dose do reforço seja aplicada 4 meses após a primeira dose e que seja usado preferencialmente o imunizante da Pfizer. Se isso não for possível, as vacinas da Janssen e AstraZeneca servem de alternativa, independentemente de qual dose tenha sido aplicada anteriormente. Mas o Ministério da Saúde garante que há doses da Pfizer suficientes para aplicar nesse grupo. A expectativa é de que 4.600.000 brasileiros dessa faixa etária recebam a segunda dose do reforço. De Brasília, Anderson Arcoverde para o Rede TV News. Obrigado, Anderson. E vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 28.363.000 pessoas se recuperaram da doença, 708.000 estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, quase 658.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O governo de São Paulo anunciou uma campanha de vacinação em todo o estado para o próximo domingo. O calendário de imunização contra a gripe, inclusive, foi antecipado. A campanha de vacinação contra a gripe, que estava prevista para começar apenas no dia 4 de abril, ela vai ser antecipada para domingo, dia 27 de março. Também vamos proceder à imunização na 4ª dose para pessoas com mais de 80 anos e aquelas pessoas que eventualmente não tomaram a sua 3ª dose. Portanto, neste domingo, dia 27 de março, nós teremos o Domingão da Vacinação em todo o estado de São Paulo, das 7 da manhã às 7 da noite, nos 645 municípios do estado de São Paulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a comercialização e o uso de próteses mamárias com gel de silicone fabricadas pela empresa chinesa Guangzhou Wanhe Plastic Materials, a partir de 19 de maio do ano passado. Com isso, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os lotes produzidos desde essa data. Segundo a agência, a empresa descumpriu recomendação na fabricação dos itens. No Brasil, essas próteses são comercializadas pela empresa CRM, Comércio, Importação e Exportação. Com as eleições deste ano se aproximando, políticos e partidos começam a se posicionar. Hoje foi a vez do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se filiou ao PSB. Alckmin deixou o PSDB, partido em que foi filiado por mais de 30 anos. A mudança sinaliza uma possível aliança com o ex-presidente Lula do PT. O ex-tucano é visto como um possível candidato a vice na chapa do petista. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, disse em Brasília que vai definir o candidato a vice de sua chapa somente em julho. Prazo suficiente para o registro de candidaturas, que, segundo o calendário eleitoral, deve ocorrer até o dia 15 de agosto.
Depois de anunciar o lançamento da pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, o PL voltou atrás. O encontro nacional ainda será realizado no próximo domingo, mas, segundo o partido, terá apenas uma ação para incentivar novas filiações. Segundo o PL, o adiamento é para evitar questionamentos na Justiça, uma vez que não existem regras na legislação eleitoral para o lançamento de pré-candidaturas. O dólar fechou o dia mais uma vez em queda e chegou ao menor valor em 2 anos. Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana recuou 1,43% e ficou cotada a R$ 4,84. Essa é a 6ª queda consecutiva. Os bombeiros resgataram hoje o corpo da 7ª vítima do deslizamento de domingo em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Miriam Gonçalves Vale, de 32 anos, morava na casa que desabou no centro da cidade durante o temporal que atingiu a região. Ela foi a última a ser localizada. O marido, Antônio Gonçalves, foi retirado dos escombros com vida e segue internado. As buscas por 3 desaparecidos na tragédia do dia 15 de fevereiro continuam. Chegou a hora da previsão do tempo com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva tem sido frequente em áreas do norte e do nordeste do Brasil desde o início da semana. A gente tem imagens lá do interior do Amapá, onde tem chovido bastante. Esse motociclista chega a tentar ali atravessar a correnteza, quase é levado, arrastado aí pela água, né? Por sorte, algumas pessoas que estavam ali perto conseguiram ajudá-lo e ele foi resgatado. Bom, amanhã a previsão ainda é de muita chuva entre o norte e o nordeste do Brasil e além do temporal, o tempo fica fechado também em toda essa área mais escura aqui do Acre até o Ceará. E mesmo com mau tempo, as temperaturas ficam altas, o que dá aquela sensação de ar abafado. Em Manaus amanhã, a máxima é de 31 graus, faz 32 em Belém e 30 graus em Fortaleza. E por todo o Brasil, as temperaturas ficam na casa aí dos 30 graus. Só no sul do país é que vai ficar mais fresquinho. Em Porto Alegre, por exemplo, olha, a máxima não passa dos 25 graus. E tem alerta de tempo severo no sul do Brasil. A gente está falando aí de chuva forte, com raios e vendaval, especialmente nessa área aqui em destaque, pegando o norte gaúcho. Enquanto isso, o tempo fica seco, aberto e ensolarado pelo interior do Brasil, pegando aqui interior da Bahia, Goiás e o sudeste do país. Em Belo Horizonte, gente, a madrugada segue bastante gelada, mínima de 15 graus apenas, mas à tarde esquenta rapidinho, chega aos 30 graus amanhã, 31 graus na sexta-feira e faz bastante sol. Na capital paulista, até sexta-feira, a temperatura deve passar dos 33 graus, bastante quente, abafado. Amanhã o sol brilha forte, na sexta-feira que a gente começa a ter um aumento de nuvens. E a quinta-feira vai ser com muito sol e quente também, no Rio de Janeiro e em Goiânia, com máxima de 32 graus, em Vitória, onde a máxima chega aos 30 graus. Eu fico por aqui, amanhã eu tô de volta e espero você. Até lá. Tchau, tchau. E veja esse flagrante por uma câmera. Um homem escapou por um triz de um carro desgovernado em Belo Horizonte. O motorista perde o controle da direção em uma descida e capota. É possível ver que os 2 motociclistas estão estacionados cada um de um lado da rua. O carro passa bem perto do que está parado à esquerda, que escapa de ser atropelado. O motorista teve ferimentos no braço, mas já recebeu alta do hospital. Em Jundiaí, no interior paulista, flagrante de mais um acidente. O carro atravessa a grade de contenção do estacionamento de um supermercado. O carro despenca próximo a um ponto de ônibus. Repare que uma pedestre por muito pouco não é atingida. A motorista desce do carro e algumas pessoas correm para prestar socorro. Ela teve ferimentos leves. Segundo testemunhas, a condutora contou que confundiu os pedais e acabou acelerando. Que susto, hein? Um incêndio causou pânico em Praia Grande, litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, combustível que vazou de um veículo em chamas atingiu uma galeria pluvial, provocando explosões e se alastrou pelas ruas próximas, destruindo pelo menos 5 carros. Ninguém ficou ferido. A perícia já foi realizada e, de acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos da cidade, a tubulação das galerias está intacta. O fogo comprometeu apenas as tampas, que serão substituídas nos próximos dias. A Justiça de São Paulo determinou a prisão temporária da diretora da escola infantil Colmeia Mágica, acusada de torturar crianças. O mandado ainda não foi cumprido. Roberta Serme está desaparecida. O pedido foi feito pela 8ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.
A prisão é por 30 dias, com possibilidade de prorrogação do prazo. Roberta Regina Serme é suspeita de associação criminosa, tortura, maus tratos e provocar vexame ou constrangimento nas crianças. Nos depoimentos já prestados, os investigadores souberam ainda que os bebês eram submetidos de forma contínua a condições degradantes de tratamento, como mostram as imagens que circularam na internet, onde eles aparecem no chão do banheiro, amarrados por lençóis e chorando. No pedido de prisão, o promotor afirma que a proprietária da escola tem forte influência sobre os funcionários. A irmã dela e sócia na escola, Fernanda Carolina Serme, também foi indiciada. Ainda de acordo com a investigação, as crianças eram alimentadas de forma inadequada e recebiam dipirona para baixar a pressão e provocar sono. O mandado de busca e apreensão também foi emitido. A intenção era encontrar mais provas no endereço da acusada. A defesa de Roberta protocolou um habeas corpus com pedido de liminar contra a prisão. O advogado afirmou que, em hipótese alguma, vai divulgar o local onde sua cliente está, alegando que a acusada recebeu ameaça de morte. No entanto, não apresentou nenhuma prova de que isso, de fato, ocorreu. Roberta Serme é considerada foragida. O nome dela já consta no banco de dados da polícia. Isso porque em 2010, um bebê de 3 meses morreu na escola. Na época, a Roberta foi indiciada por morte suspeita, mas o processo foi arquivado. Agora, com as novas denúncias, o caso pode voltar a ser investigado. A escola Colmeia Mágica é investigada desde o último dia 10, quando os vídeos de maus tratos foram publicados na internet. Leonardo é pai de um dos bebês que aparecem no vídeo. Gustavo, de 1 ano, estava na creche desde os 4 meses. A gente viu que nesses 8 meses, ao ele dormir também, ele pode estar no sono mais profundo, que se a gente coloca um lençol em cima dele, ele já começa a se debater e acorda. Então, a gente ficava meio pensando, o que será que pode estar acontecendo? Quando essas imagens vieram à tona, nós ficamos estarrecidos e não foram só as imagens. E aí começou a vir mães de outros anos, de outras épocas, relatando as mesmas coisas. Em Belo Horizonte, um adolescente de 13 anos levou uma granada para a sala de aula. E esse não foi o único caso envolvendo armas, brigas e estudantes. Escolas de São Paulo e do Distrito Federal também registraram casos graves de violência envolvendo alunos nos últimos dias. Imagens publicadas nas redes sociais registraram esta briga na porta de uma escola em São Sebastião, no Distrito Federal. Durante a discussão, uma mulher aponta uma arma para a cabeça de uma estudante. Hoje, em outra escola da mesma cidade, uma adolescente de 14 anos foi esfaqueada por um colega de 15 anos durante a aula de educação física. A vítima foi encaminhada para o hospital e o quadro de saúde dela é estável. O agressor foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. Em Ceilândia, um adolescente de 17 anos também foi ferido com uma facada após uma briga na semana passada. O rapaz foi levado para o hospital em estado grave e passou por cirurgia. O aluno que deu a facada está foragido. Essa violência não é gerada lá dentro. Não é culpa dos professores, não é culpa dos funcionários, nem mesmo culpa dos alunos. É um fenômeno sociológico. Isso envolve uma sociedade que nos últimos 30 anos passou a valorizar o uso da força física na resolução dos conflitos. Aqui em Belo Horizonte, um adolescente de 13 anos levou uma granada para a sala de aula e mostrou o artefato para os colegas. A polícia militar foi chamada e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais esteve no local. A granada era de uma coleção do avô do adolescente e, segundo o BOPE, não tinha risco de explodir. A Polícia Civil informou que o menor foi ouvido e liberado. Em nota, o Colégio Santa Doroteia disse que tomou as medidas cabíveis e que o caso contraria os princípios educativos e práticas pedagógicas adotadas na instituição. O menino foi expulso da escola. Ontem, um estudante atacou a facadas uma aluna de 12 anos na zona leste da capital paulista. De acordo com a advogada do colégio, o aluno do 8º ano deu pelo menos 10 facadas na menina da mesma sala. Um dos golpes atingiu o pulmão. A vítima segue internada e não corre risco de morrer. Na delegacia, o agressor acusou a colega de bullying, mas a escola negou.
Na Grande São Paulo, 8 em cada 10 jovens afirmaram ter visto pelo menos uma situação de violência contra adolescentes dentro das escolas. O levantamento foi feito pelo Unicef em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. É um problema público que diz respeito à escola, mas diz respeito à sociedade, diz respeito ao prefeito, diz respeito ao governador, às secretarias municipais de educação. É um problema que tem que ser enfrentado e com coragem, sem querer mascarar a realidade. Também em nota, o Colégio Floresta de São Paulo informou que está dando toda a assistência aos envolvidos, mas ainda não divulgou quais medidas serão tomadas em relação ao aluno que esfaqueou a colega. As aulas foram suspensas até a próxima segunda-feira. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu 3 suspeitos de integrarem uma quadrilha que movimentou cerca de 3 bilhões de reais com tráfico de drogas. A operação aconteceu em 9 estados e no Distrito Federal. A lavagem de dinheiro beneficiava criminosos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Área comandada por Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, ligado à maior facção criminosa do estado. O escritório de contabilidade do grupo em Brasília, endereços em São Paulo e Goiânia foram vistoriados pelos agentes. Muitos documentos foram apreendidos. 2 pessoas foram presas. Uma delas morava na cidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A investigação descobriu que o esquema de lavagem de dinheiro era feito por meio de movimentações financeiras de empresas fantasmas, ligadas às atividades de importação, exportação e transporte rodoviário. Os depósitos, geralmente de baixos valores, eram feitos em agências da Baixada Fluminense e também da região metropolitana do Rio. Em 3 anos, o grupo movimentou mais de 3 bilhões de reais. O tráfico de drogas estaria utilizando dessa estrutura financeira, essa estrutura empresarial de empresas de fachada, de laranjas, para conseguir remeter o dinheiro da venda da droga para as regiões de fronteira. Isso tinha como objetivo que comprar armas e drogas e também ocultar o patrimônio. Além do traficante Rabicó, um casal de empresários está foragido. Eles ostentam nas redes sociais uma vida de luxo, com viagens, carros e até uma casa na Argentina. O bando também usava criptomoedas para lavar dinheiro, que financiava a compra de armas e drogas. A operação, feita com o Ministério Público, apreendeu ainda carros, joias e dinheiro. O objetivo é realmente enfraquecer o poderio econômico do tráfico de drogas e também recuperar esse ativo em favor do Estado. A Procuradoria-Geral da República pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar um suposto benefício indevido a pastores evangélicos em destinação de verbas públicas do Ministério da Educação. Em nota, a defesa do ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que ele se colocou à disposição da Comissão de Educação do Senado para prestar esclarecimentos. Amanhã, o colegiado analisa o pedido de convocação do chefe da pasta. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de 2 eventos em cidades no interior do Nordeste. Pela manhã, em Pau d'Alho, na zona da Mata de Pernambuco, o presidente participou do lançamento da pedra fundamental da Escola de Sargentos. Com investimentos de 1 bilhão e 800 milhões de reais, a nova escola vai ocupar uma área de 75 mil metros quadrados. O Nordeste cada vez mais se apresenta para nós, brasileiros, como um local diverso de futuros também sargentos do nosso exército. Depois do evento em Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro veio a Quixadá, aqui no sertão do Ceará. É a 6ª visita de Bolsonaro ao estado desde que ele se tornou presidente da República. Com a presença de ministros nordestinos, o presidente assinou ordens de serviços de obras de abastecimento no valor de 88 milhões de reais, que vão beneficiar mais de 60 mil pessoas. Ao longo de 14 anos que estivemos à frente, o PT, o endividamento do BNDES e da Petrobras, por desvios, por roubalheira, por projetos mal feitos, por empréstimos a outros países que não pagaram essa conta, representa um montante de 1 trilhão e 400 bilhões de reais.
Isso, meus irmãos nordestinos, dá para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. E na CBF, a quarta-feira foi de eleição para o novo presidente após o afastamento de Rogério Caboclo. Mesmo com um candidato único, a votação foi bastante tumultuada. Candidato único, baiano de 68 anos, Edinaldo Rodrigues venceu o pleito e assume o maior cargo da Confederação Brasileira de Futebol até 23 de março de 2026. O dirigente já estava na presidência desde o dia 25 de agosto de 2021, mas de forma interina. Ele também terá o direito de disputar uma reeleição. O Edinaldo recebeu 137 dos 141 votos possíveis. Das 27 federações, apenas a alagoana não apareceu. Juntos queremos construir um futebol brasileiro que seja de pureza, um futebol brasileiro que seja de transparência, um futebol brasileiro que possa os clubes terem voz, não só voto. Edinaldo ocupa o lugar de Rogério Caboclo, afastado de maneira definitiva do cargo em razão de denúncias de assédio sexual e moral contra funcionárias. Caboclo não exercia a função desde junho do ano passado. Agora a gestão terá 4 novos vices, incluindo os presidentes das federações Carioca e Paulista, Rubens Lopes e Reinaldo Carneiro Bastos. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Vem aí a Luciana Gimenez com o programa Super Pop, que está imperdível hoje. Mais notícias sobre a guerra na Ucrânia você acompanha no Leitura Dinâmica. E a gente encerra esta edição do Rede TV News com imagens para você. Boa noite, obrigada pela sua companhia. Até amanhã.